Oi! Beijo, 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 sou a evangelista Patrícia. Vamos entrar no Salmo 78. Deixe o seu like, e deixe o seu comentário antes de continuar assistindo o vídeo, para que haja engajamento do meu vídeo, amém? Vamos hoje para o Salmo 78. A salvação que Deus concedeu a Israel, a rebelião contra ele, Deus escolheu Judá e Davi para pastorear Israel. E eu quero falar com você. Ei, Deus escolheu você. Aleluia. Ei, Deus escolheu a mim. Aqui no Salmo 78 está dizendo assim, ele é enorme. Está falando assim, escutai a minha lei, povo meu. Inclinai os ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a boca numa parábola, proporei enigmas da antiguidade, os quais temos ouvido e sabido, e os nossos pais nos têm contado. Sempre nossos pais têm contado. Não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó, e pôs uma lei em Israel, e ordenou aos nossos pais que a fizessem conhecer os seus filhos. E hoje os pais, hoje muita gente está questionando, né, falando que não pode ensinar a Bíblia para criança. E aqui Deus manda ensinar para a criança, né? Aqui está falando assim, ó, para que a geração vindoura, aquela geração que vem, a soubesse, e os filhos que nascessem se levantassem e a contassem a seus filhos, para que pusessem em Deus a sua esperança, se não se esquecesse das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos. Deus está falando para contar, para testemunhar, para falar. E não fossem como seus pais, geração contumaz e rebelde, geração que não regeu o seu coração e cujo espírito não foi fiel para com Deus. Os filhos de Efraim, armados e trazendo arcos, retrocederam no dia da peleja. Não guardaram o concerto de Deus e recusaram andar na sua lei. E esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes fizera ver. Maravilhas que ele fez à vista de seus pais, na terra do Egito, no campo de Zoan. Dividiu o mar e o fez passar por ele, fez com que as águas parassem como um montão. De dia os guiou como a nuvem e toda a noite como um clarão de fogo. Realmente isso tudo aconteceu, né, gente? Fendeu as penhas, abriu as penhas no deserto e deu-lhes de beber como de grande abismo. Fez sair fonte da rocha e fez correr as águas como rios. Aqui está contando a história toda do povo lá no deserto, né? E aí prosseguiram em pecar contra ele, provocando o Altíssimo na solidão. Tentaram a Deus no seu coração, pedindo carne para satisfazer seu apetite. E falaram contra Deus e disseram: poderá Deus, porventura, preparar-nos uma mesa no deserto? Hoje as pessoas estão se levantando contra Deus, como no passado, né, gente? Como que as pessoas têm se levantado contra Deus? E Deus está só em observância. O juízo de Deus vai chegar. O fim está próximo. E aqui eles falaram contra Deus e disseram: poderá Deus, porventura, preparar-nos uma mesa no deserto? Eis que feriu a penha e as águas correram dela. Rebentaram ribeiros em abundância, e poderá também dar-nos pão ou preparar carne para seu povo? Pelo que o Senhor os ouviu e se indignou e acendeu um fogo contra Jacó, e o furor subiu contra Israel. Quando Israel está em rebeldia, é chamado de Jacó. Quando ele está em obediência, é chamado de Israel. O que eu estou entendendo aqui, né? Portanto, não creram em Deus e nem confiaram na sua salvação. Já pensou? Muitas vezes nós tomamos decisões precipitadas porque nós não cremos nós falamos que cremos, mas não cremos, né? E nem confiamos. Posto que tivesse mandado as altas nuvens e tivesse aberto as portas dos céus, e fizesse chover sobre elas o maná para comerem, e lhes
tivesse dado do trigo do céu. Cada um comeu o pão dos poderosos, eles lhes mandou comida com abundância. Tudo isso Deus fez. Fez soprar o vento do oriente nos céus e trouxe o sul com sua força. E choveu sobre eles carne como pó e aves de asas como areia do mar. Então comeram e se fartaram bem, pois lhes satisfez o desejo. Não refrearam seu apetite, ainda lhe estava a comida na boca. E quando a ira de Deus desceu sobre eles e matou os mais fortes deles e feriu os escolhidos de Israel. Deus deu carne, mas Deus usou a ira sobre eles. Com tudo isso, ainda pecaram e não deram crédito às maravilhas que Deus fez, pelo que consumiu seus dias na vaidade e seus anos na angústia. Pondo-os ele à morte, então o procuraram e voltaram e de madrugada buscavam a Deus. Lembravam-se de que Deus era sua rocha e o Deus Altíssimo seu Redentor. Nós sabemos que nosso Redentor vive. Todavia, lisonjeavam-no com a boca e com a língua lhe mentiam. Já pensou? E claro que Deus via isso tudo, né? Porque o seu coração não era reto com ele, nem foram fiéis no seu conserto. Eles fizeram conserto com Deus, mas um conserto falso. Muitas vezes nós fazemos isso também. Misericórdia de nós, né, Pai? Mas Deus, que é misericordioso, perdoou as suas iniquidades e não os destruiu. Antes, muitas vezes desviou deles a sua cólera e não deixou despertar toda a sua ira. Porque se lembrou de que eram carne, um vento que passa e não volta. Quantas vezes o provocaram no deserto e o ofenderam na solidão? Voltaram atrás e tentaram a Deus e duvidaram do Santo de Israel. Muitas vezes a gente fica admirado. Nossa, o pessoal viu tanto milagre e negou a Deus. Nós também vemos tantos milagres, gente. Tanta mão de Deus. E continuamos fazendo graça. Continuamos pecando. Continuamos deixando de orar, de ler Bíblia, né? Não se lembraram do poder da sua mão e nem do dia em que os livrou do adversário. Como operou os seus sinais no Egito e as suas maravilhas no campo de Zoan. E converteu em sangue os seus rios e as suas correntes para que não pudesse beber. E lhes mandou enxame de mosca que os consumiram e rãs que os destruíram. Deu também o pulgão a sua novidade e o seu trabalho aos gafanhotos. Destruiu as suas vinhas com saraiva e os seus sicômoros com pedriscos. Também entregou o seu gado à saraiva e os coriscos os seus rebanhos. E atirou para meio deles quais mensageiros de males, o ardor da sua ira, furor, indignação e angústia. Abriu o caminho à sua ira e não poupou a alma deles à morte, nem a vida, nem a pestilência. E feriu todo o primogênito no Egito, primícias da sua força na tenda de Cam. Esse salmo aqui, ele está falando da salvação de Deus, a salvação que Deus concedeu a Israel e a rebelião contra ele, e Deus escolheu Judá e Davi para pastorear. Agora aqui está falando o que ele fez, né? O comentário que ele fez com o pessoal do Egito para retirar o povo de lá. E ele feriu todo o primogênito no Egito, primícias da sua força nas tendas de Cã. Mas fez com que seu povo saísse como ovelhas e os guiou pelo deserto como um rebanho. Deus foi a segurança deles o tempo todo. E conduziu-os até o limite do seu santuário, até este monte que a sua destra adquiriu. E expulsou as nações de diante deles, dividindo suas terras e dando-as por herança, e fez habitar em suas tendas as tribos de Israel. Com tudo que eles viram, com essa obra, eles tentaram e provocaram a Deus Altíssimo,
e não guardaram os seus testemunhos, não guardaram os mandamentos, mesmo tendo toda essa prova da existência de Deus. Eles tornaram atrás e portaram-se aleivosamente como seus pais, viraram-se como um arco traiçoeiros, né? Eles se portaram, como é que eu posso falar aleivosamente? Eu quero falar de um jeito que vocês entendam. Qual que é o versículo aqui? É assim, com falta de honestidade, não foram honestos, não foram sinceros com Deus. E aqui, né, eles provocaram a ira com seus altos e despertaram o zelo com as imagens de esculturas. Eles sabiam que não podia fazer imagem de escultura, e os israelitas fizeram. Pelo que desamparou o tabernáculo de Siló, a tenda que estabelecera com sua morada entre os homens, e deu a sua força ao cativeiro e a sua glória à mão do inimigo. E entregou o seu povo à espada, encolerizou-se contra a sua herança. Aos seus jovens consumiu-os com fogo, e as suas donzelas não tiveram festa nupcial. Os seus sacerdotes caíram à espada, e as suas viúvas não se lamentaram. Então o Senhor despertou como de um sono, como um valente que o vinho excitasse, e feriu os seus adversários que fugiram e os pôs em perpétuo desprezo. Além disto, rejeitou a tenda de José e não elegeu a tribo de Efraim. Antes, elegeu a tribo de Judá, monte de Sião, que ele amava. Então aqui ele não elegeu a tenda de José e não elegeu a tribo de Efraim, mas a de Judá, né? E edificou o seu santuário como aos lugares elevados, como a terra que fundou para sempre. Também elegeu a Davi seu servo e o tirou do aprisco das ovelhas. Davi, ele era pastor de ovelhas. Então aqui está todo o resumo, né? E no título está o resumo. Deus salvou, concedeu a salvação ao povo que vivia preso no Egito como escravo. E depois houve uma rebelião contra Deus. Deus escolheu Judá para sair de lá o rei, né? A raiz de Jessé. E Deus escolheu a Davi, que pastoreava ovelhas. E edificou seu santuário como aos lugares e elevados, como a terra que fundou para sempre. De após as ovelhas pejadas, o trouxe para apacentar a Jacó e seu povo, e a Israel sua herança. Assim os apacentou segundo a integridade do seu coração e os guiou com perícias de suas mãos. Esse Salmo 78, ele é bem grandão, né? Tá referindo-se, faz a referência aí, né? No verso 71, as ovelhas, seu pastor, ou trabalho, conforme no Salmo 77 também fala assim. E fizeram com esses salmos de Asaf, fossem chamados de salmos pastorais, tá? Foram chamados de salmos pastorais. Aqui está contando toda uma história, né? No Salmo 78, o autor aparenta favorecer mais a Judá, a tribo do sul, do que a Efraim, a tribo do norte, sugerindo que o salmo foi escrito após a divisão do reino de Israel pela rebelião de Jeroboão. Dá a entender que esse salmo foi escrito após a divisão do reino, tá? Que dá para entender, né? Esse entendimento aqui. E aí, no verso 78 do 4, no Salmo 78, verso 4 e 8, é extremamente importante que os pais transmitam a fé aos seus filhos. A primeira instrução religiosa deve ser sempre a dos pais.
Os pais devem orientar seus filhos espiritualmente. O mundo não quer, o Brasil não quer. As escolas não eles estão tirando das escolas. Então, pais, um recadinho para vocês. Ensina o caminho que seu filho deve andar, tá? Não deixa para outra pessoa ensinar, não. Porque aqui no Salmo 78 está orientando que é extremamente importante que os pais transmitam a fé em Deus para os seus filhos. Há somente um Deus, há somente um Espírito, há somente um Senhor. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. No 78:25 fala pão dos poderosos, também é traduzido como alimento dos anjos. E aí tem uma palavrinha assim, Cã. Cã era um dos filhos de Noé, vocês lembraram? Tem Bíblia que fala cão, né? Tem Bíblia que fala cão. E ancestral dos povos egípcios. Eles eram ancestrais dos povos egípcios. Depois da conquista da terra prometida, o tabernáculo que acompanhou Israel na jornada pelo deserto foi colocado em Siló, vocês lembram? Em Siló, aí ficou lá Samuel, né, com seus 2 filhos, que depois eles foram castigados porque eles levavam tudo, pecaram, prostituíam, faziam tudo errado. Distante cerca de 56 quilômetros a nordeste de Jerusalém. Aí está o Salmo 78. Deixa o seu like e o seu comentário. Amém? Deus abençoe.